Então chute esta mamba pra lá. Aleluia. Cubra teu rosto, cubra teus pés, com reverência e humildade, entrando em ação com as habilidades que Deus nos dê. Seja forte em tuas provas, sempre lembrando de chamar Jesus em cena. Lembre de manifestar cada dia o sinal. É um ato de amor, então siga esta bomba. Aleluia, não deixe ele pra fugir. O Filho de Deus não deve ser pisado. Então chute esta mamba pra lá, chute Satanás pra longe de ti. Coloque ele pra fugir. O Filho de Deus não deve ser pisado. Então chute esta mamba pra longe. Aqui estamos. E aqui estamos nesse dia, não conquistado por tradição. Com Josué e Caleb vamos possuir a terra. Mas irmãos, não será fácil, não é um mar de rosa, pois Satanás irá trazer o terrível aperto. Não deixe ele te afligir, sem saber o que irás fazer, pois estamos no sétimo pico, então falaremos, sim, falaremos a palavra. Chute Satanás pra longe de ti, coloque ele pra fugir. Filho de Deus não deve ser pisado, então chute esta mamba pra lá, chute Satanás pra longe de ti, coloque ele pra fugir. O Filho de Deus não deve ser pisado, então chute esta mamba pra longe. O Filho de Deus não deve ser pisado, então chute esta mamba pra longe. O Filho de Deus não deve ser pisado, então chute esta mamba pra longe. Aleluia. Graças a Deus, Deus abençoe a todos nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos alegres nessa noite por fazer parte desse quadro tão maravilhoso que é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Agora que nós já oramos, já cantamos, nós vamos passar para a parte de intercessão. O irmão Antônio Alves, por esses pedidos mencionados aqui no caderno esta noite. A irmã Cíntia pede a oração a todos os santos por Laura Marinho, de 15 anos, que está em coma por causa da diabetes, que Deus possa curá-lo. A irmã Jucemara, ela pede oração em favor do seu cunhado, o irmão Rogério, pois perdeu seu pai hoje. O irmão Rogério, seu pai faleceu hoje à tarde, ainda há pouco. É o Rogério Braguin, exatamente. Deus possa confortar os familiares. A irmã Tainara pede oração por seu avô Victor, que fará uma cirurgia, que Deus guie as mãos dos médicos. Também intercedemos por Suzana e Tamires, por cura. E também a irmã Hilda, ela agradece ao Senhor pela boa viagem que sua mãe fez. E também o irmão Rogênio, o pastor Rogênio e sua congregação, manda saudações a todos vocês, nos ouve. E eles falaram que era para falar que eles os amam de todo o coração. Então, graças a Deus por isso.
E você que tem um desejo em seu coração, faça conhecido com o levantar de uma de suas mãos enquanto nós oramos por irmão Antônio Alves. Senhor nosso Deus, um dia tu disseste, Jesus Cristo, numa palestra tua, tu disseste: quem de mim se alimenta, de mim viverá. Amém. Senhor nosso Deus, nós viemos aqui nesse lugar, não para olhar um para o outro, mas para se alimentar de ti e da tua palavra. Senhor querido, perdoa nossos pecados. Somos irmãos e viemos interceder um pelos outros. Diante de ti, ó Senhor, nesse momento, nesse lugar, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estaria ali no meio dele. Eu creio, Senhor, que o primeiro a chegar aqui foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós viemos, ó Deus, nesse final de tarde, se alimentar de ti, da tua palavra. Chegamos a ti, Senhor, com temor, e Senhor, e com um pedido em nossas mentes, em nosso coração, que é de te adorar, Senhor, e viver para ti, aperfeiçoando-se nossa fé, como disse Paulo, buscando do Senhor encher-se da graça do Senhor. É um favor que nós não merecemos, ó Pai, porque não temos o que pagar, não temos nada, Senhor, mas temos nosso coração e nossa vida e nossa alma, e essa, Senhor, é a nossa joia, que devemos devolver a Ti, Pai Santo. Já que nossos pais perderam, Senhor, nós viemos com o nosso coração a buscar a vida eterna, e aqui estamos, Senhor, para de Ti se alimentar e de Ti viver, Pai Santo. Pai querido, eu peço agora que Tu olhe para nossas fraquezas, a pedido, ó Deus, no altar, Senhor, e quando pedimos, porque cremos, como disse o profeta, que Tu farás, Senhor, porque lá na cruz do Calvário, eu volto lá sempre, Senhor, porque foi lá que Tu perdoou meus pecados, foi lá que Tu salvou a minha vida, foi lá que Tu curou nossas enfermidades, ó Pai. Então viemos aqui, ó Pai, nesse momento, interceder e Te agradecer, Senhor, porque tudo já foi consumado, como disseste, Pai bendito. Agora, Pai bendito, Te peço que a Tua palavra seja comida, como disseste nas Tuas reuniões na terra um dia, Pai, que o pastor possa tomar este pão e repartir e dividir entre o Teu povo, Senhor. Uma das coisas que muito me impressiona, Senhor, em Ti, quando leio a Tua palavra, é daqueles 2 peixinhos e 5 pão. Tu alimentou todos, ó Pai, mas aqui, ó Deus, é a Tua palavra viva, que se torna pão, ó Deus, quando é falada pelo Teu pastor. Pai, toma ele nas Tuas mãos e abra cada coração nesse momento. Unja o coração de cada um, Pai, para receber essa santa palavra e nós sairmos daqui curados, Senhor, agradecido, ó Deus, por tudo quanto Tu tens feito. Pai bendito, eu Te agradeço no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, ó Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor com as ofertas. Esse dia chegou, levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou, a luz desse dia, a luz. Porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A verdadeira igreja,
a verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande imã tem nos atraído pelo poder vivificado. Temos recebido o mesmo Espírito do mensageiro. Foi esse o grão amadurecido, esta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos como este mesmo grão. Este é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Temos recebido o mesmo Espírito do mensageiro. Aleluia. Foi esse o grão amadurecido, esta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos como este mesmo grão. Este é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Amém. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus Cristo, especialmente a Eva, a sua família. É João, né? João também foi batizado em nome de Jesus Cristo. E a Gilda. Amém. Deus abençoe a Gilda também, ela é irmã do irmão Vicente. Deus abençoe. Amém. Eles estão se preparando para mudar para Joinville em breve. Já mudamos? Glória a Deus. E cadê o Douglas? Mas já mudou também? Vai mudar só depois de março. Amém. O Douglas é genro dela. E vão mudar também para Joinville. Graças a Deus por isso. Muito bem, amados. O nosso texto está em Efésios capítulo 1. Gostaria que os irmãos já deixassem a Bíblia anotada. Nós queremos lembrar aos irmãos que esse mês de janeiro é o mês que a gente tem preparado para pagar o hotel e também o ônibus, dos que vão com o ônibus para Criciúma. E nós estamos orando pelo pastor Samuel e por toda a equipe dele, para que Deus possa inspirá-lo na escolha dos pregadores, para que a gente tenha realmente um tempo proveitoso, para que vale a pena a gente ir lá e voltar para casa com mais graça da parte de Deus, mais amadurecimento. É o que nós estamos buscando. E nós também estamos orando pela nossa construção. Quarta-feira próxima agora, eu vou estar lá junto com o homem que nós estamos contratando para fazer o fechamento da igreja. Foi um homem que o irmão Valdinei
conseguiu para nós, ele é experimentado no trabalho e vai fazer já o orçamento da colocação para ver se a gente logo muda. Depois que colocar os vidros fixos, logo a gente vai comprar os vidros móveis. Então nós pedimos a oração dos irmãos para que Deus continue suprindo nossa necessidade. Nós não temos dinheiro em caixa, mas nunca nos faltou, de acordo com as necessidades, Deus tem suprido e cremos que não será diferente. Uma vez que a gente consiga fechar a igreja, já é possível colocar os fios e logo mudar. Então nós pedimos para os irmãos, quando forem orar, lembre-se disso. Deus tem nos dado graça e creio que logo nós vamos mudar com a ajuda de Deus. Sempre humildemente falando, né, com a graça de Deus. Ali na porta, ali onde a gente entra próximo daqueles biomas, tem um pequeno gasofilácio, onde é destinado para essas ofertas da construção. Sempre que os irmãos lembrarem disso em oração, ore a Deus para que Deus te inspire. Lembre-se que lá é uma obra que ela pertence a toda a igreja, ela é para as nossas famílias, para os nossos filhos. Logo a gente vai estar no local que, pela graça de Deus, ficaremos lá até o arrebatamento, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Então, muito bem, vamos nos pôr de pé e ler Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Depois nós leremos outras escrituras, mas essa é a mais importante nessa noite. Nós estamos meditando nas últimas reuniões entre o livro de Efésios e o livro de Josué. Mombrana disse que o livro de Josué é o Efésios do Velho Testamento e o livro de Josué o livro de Efésios é o livro de Josué do Novo Testamento, porque ambos falam da nossa herança, ambos falam da conquista da terra. E Mombrana fez um paralelo com os dois e ele pregou várias mensagens dentro desse tema, entre as quais a série de mensagens chamada Adoção, baseada no livro de Josué e no livro de Efésios. Também pregou Assim Como Fui com Moisés, Assim Serei Contigo. E o livro dos selos também está totalmente baseado nessas escrituras, porque eles contêm um mistério do plano da redenção. Eu gostaria de dizer uma palavra que, na minha opinião, gostaria que todos ouvissem, especialmente os jovens, que são os que mais sofrem tentação, por debaixo de maior pressão. Por isso eles precisam estar constantemente lendo a Bíblia. Davi disse: como é que eu posso guardar puro o meu coração? Ele disse: meditando na tua palavra. Por mais difíceis que estejam as nossas vidas, né? Pressão, tentações, mundanismo, tantas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa que eu gostaria que ficasse gravado. Eu pudesse ter aqui um quadro escrito para que ninguém esquecesse enquanto eu estou falando. Nesse momento agora, nesse instante que eu estou falando agora, já passaram-se mais de 53 anos que o Senhor Jesus desceu do céu com o livro na mão, que é o título de propriedade. Há pessoas no mundo inteiro que a cada dia estão crescendo pela ajuda do Espírito Santo e estão se tornando a palavra feita carne. E elas não vão esperar por ninguém. A hora que o último entrar, acaba tudo e nós vamos embora. Porque às vezes pessoas podem pensar: eu vou largar a igreja, vou para o mundo. Mas tanto tempo passou já que as profecias não se cumprem. Não se esqueça, quando ele desceu do céu, ele veio para reclamar a sua propriedade. E por 53 anos ele vem chamando, e pessoas no mundo inteiro deixaram as denominações e vieram se colocar ao lado dessa palavra. Lembre-se, isso não vai esperar por ninguém. O Espírito de Deus está levantando um povo e aperfeiçoando esse povo debaixo de um silêncio. Não é um avivamento público, o mundo não vai saber de nada, é algo secreto, é as portas fechadas. Você não escuta uma árvore fazer estrondo para crescer, você não escuta o ruído de milhões de litros de água que evaporam todos os dias, é silêncio. Lembre-se, o 7º selo foi um silêncio. Significa que haveria uma obra sendo feita tão secretamente que o mundo não sabe de nada. Num desses dias, pessoas vão desaparecer e o mundo não saberá nada.
Quero só chamar a atenção para isso. Não pense que isso será um espetáculo público, um grande avivamento. Nesse momento agora, aqui na nossa igreja e em várias partes do mundo, há pessoas que vêm a cada dia se transformando na imagem da palavra, e o mundo não sabe de nada, porque o sétimo selo foi um silêncio. Quando Salomão edificou o templo, não houve som de serrote, nem som de martelo. Misteriosamente, silenciosamente, as pedras foram sendo encaixadas, e o mundo não sabia de nada. Num dado instante, a nuvem desce do céu e entra para dentro da casa, e o mundo não viu nada, e ela foi se esconder atrás do véu. E esse véu representa o nosso coração hoje, porque pessoas podem pensar assim: mas nada está acontecendo. Não se engane, desde 1963 que ele vem tornando sua promessa uma realidade, e a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Há guerras, terremotos, maremotos, tsunami, efeito estufa, tudo, mas há um povo silenciosamente, debaixo da ação do Espírito Santo, chegando a essa condição. Seja você um desses. Não permita que sua fé esfrie. Como eu disse no domingo, crie sua própria atmosfera. Não olhe para o lado, não olhe para ninguém, não se espelhe em ninguém. Espelhe-se em Jesus Cristo. Olhe para Ele, porque haveria uma grande hora da tentação que percorreria o mundo inteiro. E essa tentação seria um esfriamento nas pessoas. Por que digo isso? Isso está baseado na profecia quando João Batista, depois de ver o pilar de fogo descer sobre Jesus, dentro da água, quando as coisas não aconteceram como ele imaginava, ele se viu a si mesmo preso, seu ministério acabado, ele chegou a duvidar: é esse ou esperamos um outro? É esse o profeta ou esperamos um outro? A própria família de Noé, dentro da arca, depois que entrou na arca, 7 dias terríveis, disse o profeta, que elas entraram em desespero e começaram a questionar Noé. A porta já estava fechada, o tempo já tinha acabado e não chovia. Esse ano agora, na verdade, para mim, todos os sinais que nós já falamos e temos visto, nada disso seria interessante ou seria válido se o nosso parente redentor não tivesse descido do céu com o livro aberto para requerer a sua possessão. Que o mais importante é a descida do anjo forte, com o livro na mão, para requerer a sua possessão. Ele tem requerido o seu povo. A terra ainda não foi requerida, ainda o diabo está usando ela, e ele não vai entregá-la tão fácil. Ele vai lutar o máximo que ele puder, vai matar o máximo que ele puder de gente, vai enganar todos que não tem seu nome no livro da vida. Essa é a profecia. Ele não vai entregar isso facilmente. Ele sabe que lhe falta pouco tempo. Então grave. Deus não vai esperar por ninguém. A virginessa ficará para trás, os mornos ficarão para trás. Apenas um povo que recebeu um novo nascimento, esse que vai no arrebatamento. Vamos ler a Bíblia então. Efésios capítulo 1. Por que eu preciso saber dos mistérios? Porque é nos mistérios que está a fé de rapto. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Os mistérios não estão em outro lugar. A fé de rapto não está em outro lugar, está na revelação da palavra. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. E o que produz vida vivida não é nós vivermos uma vida moral, porque vida moral qualquer pessoa consegue sem o Espírito Santo. Pagar suas contas, não adulterar, ser uma pessoa de palavra, ser uma pessoa honesta, ser decente, isso qualquer pessoa consegue. Fale com um mormon, fale com um batista, fale com um presbiteriano, qualquer um consegue. Mas a fé para o rapto vem da revelação, e o que produz a vida transformada é a revelação da palavra. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quando viemos uma reunião, se entramos aqui em expectativa que algo se abra, Deus atenderá nosso desejo. Se não há expectativas, eu já sei de tudo, nada mais me interessa, não tenho fome, o pastor é um exagerado, bota pressão demais na gente. Bom, não tenho culpa, mas eu leio a Bíblia,
E leia a mensagem com expectativas. Porque seria de fé em fé e de glória em glória nós seríamos transformados. A gente no mundo hoje, que está vivendo na 7ª montanha, lá no topo, com uma revelação elevadíssima, enquanto outros estão lá embaixo no vale, não entendendo nada. Os que subiram a esse nível sobem através da revelação da palavra, e isso é uma predestinação. Eu não posso fazer nada por você, nem você por mim. Por que digo isso? Quando a Virginésia pediu azeite para a Prudente disse: não, eu só tenho para mim, vá você comprar. Isso quer dizer que é uma questão individual. Cada um terá que trabalhar pelo seu azeite. E a segunda vinda é para os que amarem ela, não para os que desprezarem ela. Para os que não se importam, vai demorar mais ainda, eu vou viver minha vida. Não pense assim. Há um povo agora sendo transformado, debaixo de um silêncio, o mundo não está vendo, mas é uma verdade. Quantos creem que você é uma dessa pessoa? Eu creio que há algo em meu coração que está clamando por isso. Lemos domingo, gememos em nós mesmos. Por quê? Porque já recebemos a nova vida. Não pense em deixar a palavra. Não pense. Pense em buscar o Espírito Santo. Pense em se humilhar. Pense em buscar mais da palavra. Porque 53 anos fazem que esse anjo forte desceu. Esse é o maior sinal de que eu esperava. Os judeus em sua pátria, tudo bem. Mas se ele não desce, nada funciona. Sodoma e Gomorra, tudo bem. Mas se ele não desce, nada funciona. Porque ele veio para reclamar os nomes. Quem são esses nomes? Uma possessão dele. Você foi no juiz de paz, Kevin, e você casou com a Damares. Você pegou o papel na mão e foi dentro do Monte José e disse: eu requeiro a minha esposa. Foi ou não foi? E quando o senhor pegou o documento, ele não pôde mais segurar ela. Por mais que ele amasse ela, ele desceu com o documento na mão para requerer a sua esposa. Ninguém pode segurá-la, ninguém pode detê-la. Família, emprego, nada. Porque ele vem reclamando a sua possessão. E ele ordenou Satanás: solta o que é meu. E o diabo teve que soltar. 53 anos, não briga com isso. É mais sério do que você pensa. Se há pessoas dormindo, materialistas, mundanas, não seja você uma dessas pessoas. Mantenha as suas vestes limpas, mantenha a sua expectativa alta. Venha à reunião para buscar mais fé. Porque de fé em fé somos transformados. Amém? Glória a Deus. Eu tenho 5 filhos. E quando eles estavam crescendo, tinham dor nas pernas, tinham dor nas costas, e a gente sabia, dores de crescimento. Estão crescendo. Sim, o nosso crescimento também produz dores. Diz a profecia: amargo no ventre. Creia nisso. Não brinque com isso, por favor. Vamos ler a Bíblia. Descobrindo-nos o mistério. Então haveria mistérios na Bíblia, importantíssimos para a fé de rápido. Efésios 1. Mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então Deus escondeu coisas na Bíblia que os simples e humildes captariam, e os grandes, os sábios e entendidos passariam por alto, de tão simples que é. E dentro dessas coisas escondidas está a fé para a nossa transformação. Veja, o que ele faria? De tornar a congregar em Cristo. Então veja, um dia estava lá, Deus e o homem eram uma coisa só. O homem se afasta, vendeu-se, perdeu o direito à herança. Mas um dia essa herança ia voltar, e ele iria congregar isso outra vez. Como cantou César: o primeiro molho maduro. Se alguém tem dúvida, olhe para esse grão. Ele já chegou ao amadurecimento para provar que o tempo acabou e que a hora tem chegado. Se ele foi o primeiro molho, os demais também chegariam. Você pode dizer amém para isso? Se ele já fez com um, fará com nós também. E a vida dele é para nós uma inspiração. A vida dele é um espelho, é para onde você olha. E ele sempre dizia assim: não é o que eu faço, é o que ele fez por mim. Não sou eu, é ele. Humildemente ele apontava para Deus operando em sua vida. Se Deus operou em sua vida, também operará na nossa. Ele existe para você ter fé. Deus trouxe ele ao mundo para estimular a sua fé, para que você tivesse algo para olhar e não ficar confundido. Quantos podem dizer amém para isso?
É muito importante que você entenda isso. Veja, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, significa que não ficou nada de fora. Na dispensação da plenitude dos tempos. Quando é que isso aconteceu? Apocalipse 10. O anjo forte desce do céu com o livro aberto. Isso aconteceu em 63. Ele colocou um pé na terra e o mar falou: o tempo acabou. Qual tempo? O tempo de espera. O tempo em que o livro seria recuperado. O tempo em que o título que Adão perdeu voltasse às mãos do homem outra vez. Jesus conquistou esse título não para ele. Ele fez tudo, depois deu para nós, porque a terra nos pertence. Se ele não fizesse isso, não importa nenhum sinal que pudesse ser tão grande. O maior sinal foi que ele desceu com o título na mão e disse: o tempo acabou. E desde então estamos em expectativa. Bom, já sabemos que é um povo que foi tirado das denominações. Estamos vindo. Num desses dias o último vai entrar. E a hora que o último entrar, a igreja sobe. E logo em seguida ele vai reclamar a terra. Porque a terra é a nossa casa de morada. Isso ainda ele não requereu. Mas seus filhos, ele os está chamando. Crê você nisso? É muito importante entender isso. Não é um evangelho denominacional, é uma obra redentora. Quem está fazendo isso? O anjo forte. Através de quem? Através de um vaso de barro. É ali que o documento seria escondido. Isso são mistérios dentro da Bíblia. As denominações nunca vão entender isso. Porque para entender, teriam que receber um profeta. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus. Quem está nos céus? Deus. Quem está na terra? Sua igreja. Então a cabeça desceu, porque ele é o marido, para acoplar ao corpo. Pode dizer amém para isso? Isso já está para trás, amados. Não tenho que duvidar disso, é profecia, já está cumprida. Apocalipse 10 já está no passado. Há um povo que já está casado. E isso é uma união invisível. É algo espiritual, é em sua alma, teofania com teofania. O anjo forte, Jesus Cristo, com a sua alma, e o mundo não vai saber de nada. Quantas pessoas esfriando na fé, brincando de igreja, há um povo que já está casado. Porque é uma união invisível. Ele já entrou para dentro, já tabernaculizou. E só está crescendo. Mas eu não ouço nada, é silencioso. Quantas viúvas havia no dia de Elias? E a quantas ele foi enviado? Quando ele disse isso, ele irritou um monte de gente. Havia viúvas judaicas, e Elias só foi a uma viúva gentia, de Sarepta de Sidom. A quem essa mensagem tem vindo? A um povo que o mundo não sabe de nada. Ele visitou sua casa, a morte foi transformada em vida, e hoje você está de pé com uma expectativa real. Se você captou isso, e você realmente ama a sua vinda, o que você quer mais? Mais crescimento. Eu quero mais transformação. Eu clamo mais por ela, porque é uma profecia. Na plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Nós não tínhamos herança. A mulher na Bíblia não tem herança. Ela recebe herança pelo casamento. E tudo que o marido recebe é dela. Cada promessa, cada herança que Jesus conquistou, Ele deu para nós. Havendo sido predestinados, então não é para qualquer pessoa, é para os predestinados, como orou César. Não foi o diabo quem trouxe você aqui, foi Deus que trouxe você aqui. E se você crê nessa mensagem é porque Deus abriu seu coração, porque a fé é um dom de Deus. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus não pediu conselho, e Ele está fazendo como Ele quer, e eu vou dizer graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu, por mais que eu grite e fique entusiasmado ou traga um tom de advertência, eu não posso convencer ninguém. Tem que ser o Espírito Santo. Senhor, entre em cada coração hoje à noite, dos que ouvem a minha voz,
os que estão aqui, os que estão ouvindo pela internet e os que ouvirão depois. Pai, que cada pessoa possa estar ciente do cumprimento dessa profecia, que o anjo forte, Cristo, desceu do céu com o documento na mão, e ele veio para reclamar a sua possessão, para chamar sua noiva, para se pôr ao seu lado, e é isso que está acontecendo agora mesmo. Uma mulher chamada, predestinada para se pôr ao lado do rei, como Esther foi chamada pelo rei Assuero. Se ele não chama ela não poderia se colocar ao seu lado. Ela estava expondo sua própria vida, mas quando ele a chamou e disse: toca no meu cetro, nessa noite queremos tocar no cetro outra vez, Pai, e saber que o Senhor nos chamou para nos colocarmos ao seu lado. Ajuda-nos, Pai, vivifica a tua palavra em cada coração. Não haja ninguém dormindo, não haja ninguém com dúvida, não haja ninguém com o coração pervertido para abandonar a palavra. Senhor, que todos possam sentir uma atração nessa noite para se pôr ao lado de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, amados. Muito bem, o que nós temos, aquilo ao que nós nos referimos, estamos sempre apontando para essa nuvem. Isso aconteceu em 1963, quando o anjo forte desceu do céu, e o profeta disse que esse era Cristo, e quando ele desceu com um livro na mão, e esse livro é um livro de redenção. Nesse livro estão escritos os nomes dos que serão salvos. Você pode ler isso em Apocalipse 13, verso 8, e Apocalipse 17, verso 8. Seria bom ler, sempre tem pessoas novas na igreja, e sempre há pessoas que estão nos acompanhando pela internet e ouvem pela primeira vez, para mostrar como isso é um fato, como isso é uma verdade. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na. Então capte isso. Satanás está trabalhando agora mesmo, e ele quer alcançar a adoração. Ele tinha um propósito: alcançar um grande nome, fazer um caminho até ao céu e ser adorado. Ele propôs a Jesus: se Jesus o adorasse, ele daria a Jesus todos os reinos do mundo. Mas Jesus não queria nada emprestado, Jesus queria pagar o preço no Calvário, por isso derramou seu sangue. Então veja, e adoraram-na. Toda pessoa que não adora a Deus, automaticamente ela já adora Satanás. Porque só há o bem e o mal, o certo e o errado. Só há Deus e o diabo, não tem meio termo. Quem não adora a Deus está adorando Satanás. E ele está sendo adorado através de músicas, qualquer tipo de música, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de ídolo, ele é adorado. Qualquer coisa que é contra a palavra é anticristo. E se é anticristo é antipalavra, e se é antipalavra é Satanás. E ele enganaria todos que não têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. Esse livro foi escrito antes da fundação do mundo. Quando você veio ao mundo, seu nome já estava lá. Porque Deus sabia quem creria e Deus sabia quem não creria. E Deus sabia quem daria valor e quem não daria valor. Você pensa: mas se isso é assim, o que adianta eu me esforçar? Não pense assim. Cada um veio ao mundo e cada um decide pela sua própria vida. É que Deus já sabia qual decisão eu tomaria e que você tomaria. Diz a Bíblia que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú antes de nascerem. Porque Deus viu Esaú trocar as bênçãos por um prato de comida. Ele vendeu tudo, ele vendeu o direito a ser herdeiro, ele vendeu o direito de ter o seu nome na genealogia, ele vendeu o direito de ter seu sangue, sendo o sangue da própria família do Messias, ele vendeu tudo por um prato de comida. Então Deus pensou: ele não merece, eu aborreço ele. Então ele foi aborrecido por Deus antes de ter nascido, porque Deus viu o que ele faria, e Deus também viu o que você faria. Por isso ele botou seu nome lá. Depois que ele botou seu nome, então ele cria um caminho de volta chamado predestinação. Amém? Então veja, esse livro da vida, 13:8. E adoraram-na. Então tudo está ligado a uma adoração. Tudo está ligado a uma adoração. Tudo que você faz. Você pode não prestar atenção, mas qualquer coisa que você bote antes de Deus é uma adoração. Um carro vira um Deus. Tem que passar o tempo todo lustrando ele, passar o tempo todo aspirando e passando
coisa naquele aro, e cuidado com sujeira, vira um Deus. Uma casa vira um Deus, uma criança vira um Deus, música vira um Deus, roupa vira um Deus, profissão vira um Deus. Qualquer coisa que venha antes de Deus é um ídolo. Até mesmo pessoas que gostam muito isso é a Bíblia que fala, né? A idolatria de comer. O povo se juntou para comer, beber e folgar. Isso também é idolatria. Eu gosto de comer, todo mundo precisa comer. Mas isso não é mais importante do que a adoração, do que o culto, do que a leitura, do que o companheirismo, enfim, de tantas coisas que vêm na frente disso. Sim? Então, veja bem. 13:8, né? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, em Apocalipse capítulo 10, quando ele desce com um livro na mão, esse livro é o livro que contém nomes. E por isso você está aqui, porque ele reclamou seu nome. Você não sabia, mas quando você ouviu a mensagem, era o Espírito de Deus atingindo a sua alma para reclamar você. Quem que ele não reclama? Aqueles pelos quais ele não intercedeu. Aqueles pelos quais ele não morreu. Esse ele não vai reclamar. As pessoas passam por denominações e elas têm uma vida religiosa, mas elas não são atraídas para essa mensagem. Muito bem. E se você quiser uma outra referência, está no 17:8 também. Então, nomes foram colocados lá antes da fundação do mundo. Antes que a terra fosse feita, já havia um livro com nomes. Isso é muito importante entender, porque quando o diabo te atacar, ele vier contra você, você pode apontar isso para ele. Mas meu nome está escrito no livro da vida. Muito bem. Então, nesse tempo, de acordo com Efésios, tá? Quando o tempo terminasse e chegasse o tempo do resgate, então qual o tempo que acabou? O tempo de espera, o tempo de ficar gemendo. Chegou o tempo dele descer para reclamar a posse daquilo que ele pagou o preço. Por 2000 anos, de acordo com a Bíblia, ele estava atrás do véu, intercedendo por cada nome pelo qual ele conhecia. Quando termina a intercessão, eu não sei dizer exatamente em que tempo, talvez 62, início de 63, ele levanta-se do trono, pode ler sua Bíblia, está em Apocalipse 5, para tomar o livro que Adão perdeu. Esse livro era um livro de testamento, significa um livro de propriedade, que é um livro de testamento, uma escritura de posse. Adão perdeu, voltou para a mão de Deus e estava lá esperando que um parente reclamasse o direito. Lemos isso em Apocalipse capítulo 5. Nenhum anjo, nenhum serafim, nenhum apóstolo dos que estavam vivos, dos que tinham morrido, ninguém podia reclamar, porque para começar, um serafim não é um ser humano, não é parente. Um querubim não é um ser humano, não é parente. Mas nossos parentes vieram pelo sexo. Adão perdeu isso, ele não pôde tomar mais. Mas não havia parente, porque a lei requeria um parente. Então aí está a coisa mais linda que eu posso conhecer, que é o próprio Deus tornando-se nosso parente. A coisa mais linda que eu posso ver na Bíblia, o maior amor que eu posso imaginar, foi Ele mesmo, criando um corpo para Ele, e Ele entrando nesse corpo, e veio sofrer cada tentação que você sofre, para entrar nesse corpo, e poder comprar de volta aquilo que nós tínhamos perdido. Eu não vejo coisa mais excepcional do que isso. Muito bem. Então, quando é que seria o tempo? Quando é que acabaria o tempo de intercessão? 63, ele desce do céu com esse livro, porque já tinha acabado o tempo da intercessão. Agora é o tempo da reclamação. O que é reclamar? Você tem um direito, mas tem um documento para reclamar o que é seu. Digamos, alguém rouba seu carro. E esse carro é encontrado no pátio da polícia daqui a 5 dias. Você descobre que é seu carro, porque você tem a placa, você tem as descrições, e você vai lá, com um advogado talvez. Olha, eu vim aqui reclamar meu carro. Você pode provar que é seu, diria a autoridade. Eu digo, posso. Com o quê? Eu tenho um documento na mão. E quando você toma esse documento, então você reclama. Isso aqui é meu, eu vim buscar, sou o dono. Enquanto Jesus não derramasse o sangue no Calvário, não intercedesse por 7 eras e descesse à terra para reclamar, nada ia acontecer. Por isso João chorou. Por que João chorou? Porque se não aparecesse um parente nosso,
ninguém ressuscitaria, Satanás continuaria com a terra e não haveria nenhuma resposta ao apelo de quem é digno. Então, para mim, isso foi a coisa mais importante que aconteceu em nossos dias. Porque todos os sinais, nenhum deles teria validade sem que nosso parente descesse à terra para reclamar o livro de herança. Pode dizer amém para isso? Amém, amados? Então, quando é que o tempo acabou? Quando terminou a era de Laodiceia. Quando é que ela terminou? Quando tornou-se uma organização. Colocaram o anjo, o Espírito Santo para fora, e ele está batendo na porta, querendo entrar de volta para dentro da igreja que jogou ele para fora. Quando é que ela jogou ele para fora? Quando rejeitou o profeta para esta era, rejeitou Jesus Cristo. E quando ela se tornou uma organização, passou a ser controlada por um sistema humano e não mais pela palavra, terminou. Morreu. E quando ela joga a vida para fora, a morte entra e a vida não volta pelo mesmo caminho duas vezes. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Isso está mostrado de uma maneira esplêndida e extraordinária quando você vê uma plantação de milho, por exemplo. Vamos pegar o milho, que aqui para nós é mais conhecido. Aqui não planta trigo, planta milho. Então você vê que quando a vida do milho, ela passa pelos seus estágios. Vem o broto, logo vem o cacho, aquela flor, né? Logo vem a florada, logo vem o cacho, dentro do cacho forma-se o grão. À medida que a vida sai da planta e entra no grão, a planta vai amarelando. E quando a vida reuniu-se outra vez na semente, a planta inteira morre. Pode regar que não tem mais jeito, porque a vida sai da planta e entra no grão. A vida que estava no sistema religioso, que passou durante 7 eras, e ela sai do sistema religioso e entra para dentro do grão. O grão, o que é o grão? O grão foi um que provou que tinha vida. O primeiro grão maduro que provou que era um filho de Deus e que tinha vida eterna, foi o 7º anjo. Quantos podem dizer amém para isso? Crê você nisso? Se você entendeu isso, entendeu uma grande coisa dentro da Bíblia. A vida sai do sistema religioso e entra dentro de um grão. E ele se torna o primeiro grão maduro da colheita de Deus. Entendeu isso? Pronto. Não vai nunca mais ter vontade de voltar para uma denominação, porque você entendeu que a vida saiu de lá e não há mais vida no sistema religioso. Entendeu, Eva? Muito bem. Então terminou. O tempo chegou o tempo da apostasia. O que é apostasia? O povo abandonou completamente a palavra, tomaram para si credos e dogmas. Está em 2 Tessalonicenses. Quando é que seria revelado o homem do pecado? Quando viesse a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da palavra. A pessoa rejeitou a palavra, apostatou completamente. Isso é apostasia. E não há um tempo de maior apostasia do que o nosso hoje, em que as pessoas não acreditam mais na Bíblia, elas creem em qualquer coisa, menos na Bíblia. Sim? Então, quando chegasse esse tempo, seriam os dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. O que é isso aí? É o amaziamento. Pessoas decidem viver juntas, não precisam mais de um juiz nem de um pastor. Isso é amaziamento, dando-se em casamento, porque o casamento pertence à casa de Deus. Então, nesse tempo, as mulheres seriam muito, muito formosas, a ponto de que os filhos de Deus iriam lá fora para buscar as filhas dos homens. Olha só a Bíblia. Noé casou com uma mulher mundana e seus filhos também casaram com mulheres mundanas, porque fala a Bíblia, os filhos de Deus tomaram para si mulheres, a ponto de que um dos filhos de Noé viu a nudez do pai, que era sua madrasta. É a Bíblia. Os filhos de Deus tomaram para si mulheres. Por isso que Noé amaldiçoa Canaã, que nem tinha nascido ainda. De onde veio esse rapaz?
Se o filho que viu a nudez do pai foi Cão, quem era Canaã então? Um filho incestuoso, veio do incesto. Então veja, quando tudo isso chegasse, também seria o tempo de Sodoma e Gomorra. Nós também sabemos que hoje é o tempo de homossexualismo, sodomia, por isso que as mulheres usam calça comprida, por causa da sodomia, ela tornou uma certa parte do corpo a parte mais importante da vida dela, a sua moral não vale nada, mas uma parte do seu corpo vale mais, virou símbolo sexual, por causa de que a mente da população estaria pervertida para o espírito sodomita. Daí veio o sexo oral, que não passa de um espírito homossexual. E aí veio o sexo anal, que não passa de sodomia. Por isso veio 2 cidades, foram queimadas, porque todos os homens, pode ler sua Bíblia, inclusive os genros de Ló, eles iam casar com 2 filhas de Ló, as 2 eram virgens, mas os 2 preferiam relação sexual com homens. Pode ler a Bíblia. Quando Ló disse, não toque nesses anjos, ele ofereceu suas 2 filhas, podem abusar delas, não queremos elas, queremos eles. Daí vem então um apelo para homens então serem objetos de desejo sexual e de outros homens, abandonando as próprias mulheres para querer outros homens, e as mulheres, para competir com os homens, também tiveram que trabalhar uma certa parte do corpo para competir com homens. Isso é uma baixaria, é a parte mais nojenta que você possa imaginar, porque a Bíblia disse, e porque não adoraram, nem lhe deram glória, Deus os entregou um sentimento baixo. Vai! Você não quer orar e não quer adorar, então vai cobiçar mulheres e cobiçar homens. Aí passam mais tempo no espelho, mais tempo na academia do que passam orando. Vão para, está muito quente, meu Deus, que calorão, e vão assar na praia. É puro pecado, não tem outra desculpa, mas está quente, vai para a praia se assar, qual é o problema? Então não é calor, é espírito de sodomia, espírito de sedução, essa que é a verdade. Mas está quente, por que vai para o sol então? Essa que é a Bíblia. Mas está quente, está à beira de um rio. Qual é o problema? Então vê que não é só refrescar, há algo a mais por trás. Existe alguma coisa a mais. É um espírito corroendo, é um espírito denegrindo, destruindo a imagem de Deus. Deformando. Compreende? Pode dizer amém para isso? Então veja, então nesse tempo o Filho do Homem se manifestou, que é Jesus Cristo, nos dias da vinda do Filho do Homem, que é Deus em carne humana outra vez. Lembre-se que aquela que não viu Deus em carne humana foi a Virgem Nécia. Pode olhar a profecia de Mateus 25, ele disse, vigiai porque vocês não sabem o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Então a Virgem Nécia capta 99% da palavra, mas tem um ponto que ela não entende. Como é que Deus desceria à terra dentro de uma carne humana, se todo mundo nasceu pelo sexo, só Jesus não veio pelo sexo? Mas é que eles não entendem o plano da redenção, que nosso parente redentor recupera o título para devolver o homem o que ele tinha perdido. O que perdeu o homem em Gênesis? Perdeu a presença de Deus. Ele desce à terra depois que ele recupera o título para dar ao homem o privilégio de entrar outra vez em carne humana. Esse é o grande mistério. Pode dizer amém para isso? Então chegaria o tempo para que nosso parente recebesse o título das mãos de Deus e viesse à terra para reclamar sua possessão. Eu espero que você entenda isso. Porque denominação só prega que Jesus morreu no Calvário, mas nunca vai pregar Apocalipse 10. Nunca vai pregar que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. A gente só pensar, mas um dia ele vai aparecer nas nuvens para fazer o quê? Hoje entendemos que ele viria para reclamar a sua possessão. Ele pagou o preço, muito bem. Se ele só pagasse o preço no Calvário, orasse durante 2000 anos e não reclamasse, o plano de Deus não estaria completo. Nós vamos dar uma passadinha de novo no livro de Ruth. Por que Boaz teve que ir na porta, onde havia anciãos, para reclamar a terra que Noemi tinha perdido? Porque havia uma lei do parente redentor e havia uma lei de uma viúva
que o marido morreu e não deixou filho para ela, que o irmão solteiro em casa tinha que casar com a viúva para levantar o nome do irmão. Quantos podem dizer amém para isso? Por 2000 anos, a igreja não teve um filho do defunto. Teria que haver um filho gerado para levantar o nome do marido. Por isso, durante 7 eras, não se pregou o nome de Jesus. Mas no fim do tempo, o nome foi restaurado, porque ele foi levantado outra vez. Amém, amados? Então, esse tempo da reclamação, muito importante, porque veja, quando Satanás, ele perdeu, aliás, quando Adão perdeu o título, lá em Gênesis, o título de propriedade, ele era um herdeiro, ele tinha vida eterna, ele dominava tudo, a terra pertencia a ele. Quando ele vendeu tudo aquilo ali, por um momento só, em que ele rejeitou a palavra e tomou a mentira do diabo, ele vendeu tudo. Quando ele vendeu tudo, o invasor entrou, que era Satanás. Isso é como uma pessoa que tem uma propriedade e ela perde o direito. Logo entra um poceiro. Ela bota lá um barraco, já cerca um pedaço de terra, já planta uns pés de milho, e ele já se torna poceiro. Ele não é o dono legal, ele é um poceiro. Se ninguém vier reclamar, ele fica lá por 10, 15, 20, 30, 50 anos. Mas, o dia que o dono verdadeiro aparecer com o documento na mão, aquele invasor tem que sair. Satanás é um invasor, não precisa ser muito inteligente, vai ali fora para você ver. Poluindo, matando, roubando, destruindo. Deus deu um Éden maravilhoso, ele transformou tudo em quê? Em prédio, em carro, em bomba, em química, em fumaça. O dia que você pegar uma criança no colo, deformada, lembre-se, essa criança está assim, porque lá atrás Adão trocou tudo, por um pouquinho a mais de sabedoria, que não era sabedoria, era morte. Se ele tivesse permanecido com a palavra, o diabo não tinha entrado. Por que o diabo entrou? Porque ele achou que tinha uma coisinha melhor, né? Só que se Adão tivesse um pouquinho mais de luz, veja, ele entenderia o plano do Satanás, porque o diabo foi expulso do céu, houve uma guerra lá entre Lúcifer e Miguel, porque Lúcifer quis tornar o céu um lugar melhor do que o que Deus tinha feito, e quando ele tentou fazer um céu melhor, ele foi expulso para a terra, e quando ele caiu aqui, nesse campo de batalha, Deus desceu junto, e quando ele desceu aqui, ele desceu com um propósito só, ser adorado. Quantos podem dizer amém para isso? Leia sua Bíblia, tudo que ele queria no céu era adoração, ele queria ser mais que Deus. As pessoas pensam que essa é uma religiãozinha, elas não entendem o plano que está por trás. Lúcifer queria ser adorado no céu, ele queria fazer um reino maior, melhor, mais esplendoroso, mais bonito. Quando você olha essa beleza feminina e masculina, lembre-se, como diz o pastor Rafael um dia, né? Se a gente conseguisse ver o demônio que está morando naquele corpo, a gente nunca ia desejar aquilo. A gente só deseja porque não consegue ver o demônio que está lá dentro. Porque é um demônio deformado, totalmente sem forma, mas ele precisa de um corpo. Então ele tem que entrar numa pessoa bonita, feia, ele não vai querer, não dá ibope. Aí pega uma moça linda da igreja, igual as nossas meninas aqui, virgens, com a pele linda, sem pintura, cabelo sem ser cortado, ele entra dentro e deforma. Como é que ele deforma? Ele põe um brinco na orelha, uma tatuagem no pescoço, pinta a boca e pinta os olhos. Num instantinho parece uma Jezabel pintada, parece uma coisa diabólica. O que ele fez? Ele perverteu aquilo. Então, quando ele foi expulso do céu, ele cai na terra, e quando ele cai na terra, começa a ser travada a maior batalha jamais pelejada, e tudo que ele quer é ser adorado. E agora mesmo, Lúcifer está marchando dentro de um homem que está enganando o mundo inteiro. E eles vão levantar um templo em Israel, chamado Terceiro Templo. Ele vai entrar para dentro,
como sendo o Messias, e será adorado no lugar de Deus, porque essa é a profecia. Escuta. Por que as pessoas querem parecer bonitas, formosas, lindas? Porque elas querem ser adoradas. Por que querem ser adoradas? Porque dentro dela há um espírito que quer focar a admiração. Tem que olhar para ela, tem que admirar aquele par de olhos, aquele cabelo, aquele pescoço, aquele ombro. Por isso a mulher é o símbolo da América. As pessoas não param para pensar, por que isso, por que aquilo? Por que estica o cabelo então? Por que faz plástica? Por que torna a pele morena? Porque quer ser contemplado, quer ser adorado, quer ser admirado. O que é isso? Uma forma de adoração. Quem está por trás? Um espírito. Porque uma verdadeira santa não está atrás disso. Eu tenho ensinado aos jovens, quando vejo certos comportamentos entrar na igreja, que tipo de pessoa que quer atrair? Está buscando, querendo se atrair, buscando uma atração. Se quer um homem que tem um H de homem, então vai ter caráter. Se quer um predador, então torna-se sexy. Vai atrair um monte de predadores. Não um homem com H maiúsculo com caráter. Porque um homem com caráter, ele quer aquela menina que está orando na igreja, com um caderno na mão, tentando crescer espiritualmente, e se tornar uma dama. É esse que um homem de caráter está buscando. E o que ela busca? Um homem de caráter, um homem de oração, um homem trabalhador, um homem honesto, porque ela quer constituir um lar que seja um pedaço do céu. Mas quando quer uma rainha do sexo, o que ela quer? É simples. Olha a Bíblia. Não havia figura mais linda no céu. Lúcifer era mais lindo do que qualquer coisa que Deus tivesse feito. E tudo que era belo era o seu enfeite. Isso caiu aqui na terra. Então tornou-se um invasor, porque ele quer adoração, baseado em Apocalipse 13, Apocalipse 17 e assim por diante. Então veja, quando o homem caiu, aquilo não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano em seu cérebro desde antes da fundação do mundo. Quantos podem dizer amém para isso? Porque na mente de Deus ele já viu Jesus morto no Calvário antes que houvesse o mundo. Você fala assim, muito bem, se isso é assim, por que foi que ele permitiu? Era a única forma de manifestar os filhos, era permitindo que o diabo entrasse e pervertesse. Porque Deus não tem marionetes, Deus só tem adoradores. Ele podia criar robô, tudo igual. E aquele monte de robô indo para a igreja, tudo de branquinho, e todo mundo fazia a mesma coisa o tempo todo. Isso não é adoração. Adoração é para quem estava um dia perdido, estava um dia enfermo, rumando ao inferno, e essa pessoa experimentou o amor de Deus. Oh, eu era um perdido pecador, e Ele me encontrou, aleluia. Eu não tinha paz, hoje eu tenho paz. Eu era odiado, hoje eu amo. Por isso que o Simão, fariseu, que nunca tinha pecado, mas era leproso, não pôde lavar os pés do mestre. Mas uma pecadora que foi salva, e aquela carga de pecado foi tirada, e ela sentiu paz, ela sabia o que é amor, e ela só queria agradecer. Glória a Deus! Pega uma pessoa perdida, desmoralizada, rejeitada, sem família, sem Deus no mundo. E um dia essa pessoa alcança a graça, aí você verá um crente que realmente adora a Deus, porque ele estava perdido e foi salvo. Sabe o que nós precisamos ter? Uma experiência de uma pessoa perdida, para dar valor ao que nós temos. Sim, senhor. Você fala, ô pastor, que exagero. Não, a banda conta a história daquele rei que foi caçar, e ele perdeu o rumo do palácio, e passou dias dentro do mato, não tinha o que comer, não tinha onde dormir, e ele começou a ficar magro,
e a loucura quase bateu nele, ele estava completamente perdido, e não sabia mais o que fazer, e andando sem rumo no meio do mato. E quando ele menos espera, ele vê uma fumaça saindo de um certo lugar. Ele foi em direção àquela fumaça. Quando chegou de longe, sentiu um cheiro de comida. Ele estava morto da fome. Morto. Aquele cheiro entrou pelo seu nariz, que ele foi assim como desesperado. Chegou lá, tinha um velho camponês, preparando um cozido lá. E chegou e contou a história, disse quem ele era. E o camponês dividiu aquele almoço com ele. Quando ele acabou de comer, uma cabeça de boi. Nossa, que comida! Olha, você me ajuda a chegar num palácio, que eu nunca vou esquecer de você. Dito e feito, foi para o palácio. Agora tomou banho, fez a barba, trocou de roupa, já estava restabelecido, já a sua pressão já voltou ao normal, recuperou alguns pesos, tinha perdido muito quilo. E você sabe, né? Nisso ele fez uma festa, chamou seus ministros, chamou seus oficiais, seus generais e mandou chamar o camponês. Olha, eu tenho muitos amigos e eu quero que você faça aquele cozido de novo para nós. Não tem problema. Ele veio, você conhece a história? Ele fez o cozido, quando começou a assar a cabeça de boi, aquela catinga por dentro da cozinha que fedia de longe. O que é isso? Não, é o cozido. Mas não pode ser, é. Mas é do mesmo jeito? Sim, do mesmo jeito, mas por que fede tanto? Eu não posso botar isso na mesa. Aí na hora o camponês teve uma luz. A pessoa se perde de novo. Fica dias sem comer nada. Essa catinga de sebo e gordura e couro vai ser o melhor tempero da sua vida. Quando a gente está perdido no mundo, sem paz, não tem uma noite que você dorme bem, rejeitado, odiado, com raiva de todo mundo, aí Deus te acha, perdoa teus pecados, cura tuas enfermidades, e agora você tem uma família que você pode chamar de minha família, uma igreja onde ir, uma Bíblia para ouvir, um hino para cantar, aí você vê, que coisa boa foi ser achado. Uma experiência de perdido é que a gente tem que ter, uma experiência de perdido, né? Então veja, esse plano da redenção, por isso que você vai ler, que a Bíblia mostra que esse livro aqui, ó, que a gente chama de Bíblia, ele estava totalmente fechado por 7 mistérios, que são chamados de os mistérios da redenção. O que Deus fez para trazer a herança de volta ao homem, o que Deus fez para trazer o homem de volta à vida eterna, e o que o diabo fez para atacar e perseguir a igreja, e o que ele fez para enganar o povo, e quem não seria enganado. É isso que esse livro contém, esses 7 mistérios, que é chamado de 7 selos. Mas você fala, pastor, eu vou na livraria e compro esse livro, não tem 7 selos lá. Tem sim. É que antigamente, a Bíblia era escrita em rolos, chamados pergaminhos. Aí, aqui dentro tinha um mistério. Primeiro o selo, os nomes, nome do mensageiro, o que Deus fez por aquela era, como é que o diabo entraria, e como é que Deus o combateria, e Deus botaria um selo, que era o seu próprio anel, dizendo a quem isso pertence. Nós vimos que o primeiro mistério, o primeiro selo, estava endereçado a Paulo e os seus. Logo vem o segundo mistério. Era pergaminhos, não era uma Bíblia assim. A quem pertence, qual o nome, qual o plano, o que Deus fez, o que o diabo faria, como Deus se defendeu, e ele botou um selo. Segundo mistério, Irineu. Aí fica uma ponta solta, terceiro selo, até o 7º selo. Ficou dentro da Bíblia por 6.000 anos, sem ninguém saber de nada. Mas você fala, mas pastor, eu vou lá e compro essa Bíblia, eu posso ler ela. É que ela está toda em forma de símbolos e mistérios, e está escondido nos símbolos
e na vida das pessoas. Então Deus traz agora um vaso de barro, e dentro desse vaso então vem o parente redentor, porque ele precisava de um corpo, e ele vai começar agora a abrir o mistério, e de acordo com a Bíblia, ele vai dar nomes às estrelas, aos mensageiros e aos que estão com ele, e dizer quais deles receberam a honra de serem eleitos. Porque a terra inteira tem dono, mas quem é o dono? Os que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. O que ele fará com os invasores? Lago de fogo. Satanás e seus anjos, fogo. Oh, que plano, irmão. Amém. Amém. Pode dizer amém para isso? Um livro selado, um livro de propriedade. Quem botou o selo? O dono original. Quando Adão perdeu, voltou para Deus, ficou lá. Amém? Por isso, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, os sinais são maravilhosos, mas esse foi o maior sinal que Deus poderia dar à sua igreja, que o tempo tem chegado. Glória a Deus! Oh, meu Pai, era hora para nós cantar uns 10 hinos agora, só de adoração e louvor, porque quando o livro foi aberto no céu, houve um Pentecostes lá em cima. Imagina a expectativa, presta atenção, todos esses homens morreram sem ter certeza da sua salvação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando o tempo acabasse, ele ia descer do céu, iria dizer quem foi que alcançou esse privilégio. Irmão, pense nos milhões que nunca serão salvos, mas você foi chamado. Venha, amada minha, vem colocar-se do meu lado. Agora, fazer o que Adão fez, trocar tudo isso por nada? Trocar tudo isso por nada? Não, a pessoa não merece o arrebatamento, não merece o céu. Oh, Deus, ajuda-nos, Pai. Eu quero ler de novo, tá? Vamos ler Jeremias 32, eu quero rebater isso bem rebatido, porque o dia que eu voltar nesse assunto, vocês vão saber do que eu estou falando. Jeremias 32, vamos ler a Bíblia. Eu li isso domingo, mas eu vou ler de novo, tá? Jeremias 32, tá? Então veja, Jeremias, um profeta, o que ele estava falando era uma profecia, ele capta a mente de Deus, porque um profeta, ele é chamado para captar a mente de Deus. Ele profetizou que Israel ficaria no cativeiro por 70 anos. E aqui, como eu disse para você, acabei de falar agora, esses 7 mistérios estão dentro da Bíblia, em forma de símbolo, e na vida das pessoas. Então, quando você entende o que Jeremias faz, Deus bota uma chave aqui dentro, para mostrar o que é Apocalipse 5 e o que é Apocalipse 10, quando um parente do homem pode pegar o título de propriedade que foi devidamente assinado e homologado, e Jeremias mostra quando é que seria o tempo do resgate. Está aqui em símbolo, 70 anos, 7 décadas. No fim dos 70 anos, você vai voltar do cativeiro, você vai encontrar o documento num vaso de barro, e a terra é sua, porque você tem um direito, você é meu parente, você pagou o preço de compra, e lá está seu nome. Você pode dizer amém para isso? Pode dizer amém para isso? É um símbolo. E quando ele fala, depois de 70 anos, ele botou uma chave ali dentro. Depois de 7 eras, quando terminasse o tempo, quando acabasse o cativeiro religioso, 7 décadas, 7 eras, nós íamos sair do sistema religioso livres para voltar à nossa pátria. Nossa terra é a Jerusalém celestial. Para comprar o terreno de volta, que é a vida eterna, que é o controle e o domínio, você tem que ter um documento.
Não é só chegar gritando, Satanás, sai daí. Ele só vai escutar quem tem seu nome no livro da vida. Então você vem com um documento que é o Espírito Santo e você ordena a esse invasor, sai, porque pertence a mim, aqui está o meu nome. Quando a igreja entender isso, não vai mais ter medo do escuro. Sabia que tem gente que tem medo do escuro? Tem medo de ver espíritos? Olha, se você tem um documento na mão, Satanás é o invasor, ele tem que sair. Se você ficou enfermo, Satanás é o invasor, ele tem que sair em nome de Jesus Cristo. Se ele vem para te intimidar, mostra o documento. É meu, sai em nome de Jesus Cristo. Agora, se não tem um documento, vai só gritar, igual aqueles elementos. Olha, nós te expulsamos Satanás em nome do Jesus que Paulo prega. O diabo pulou em cima do camarada e rasgou a roupa dele. O diabo só respeitava quem tinha um documento. Por que o mundo entra em algumas pessoas? O diabo vem com ismos, com credos, e todo mundo crê. Por quê? Porque não tem o documento. Porque se tem o documento, Satanás não tem como tomar posse. Porque se ele entra, ele teria que ser um irmão nosso. Porque eu já preguei o que é um selo. Um selo é documento de propriedade, diz a quem pertence, está selado até o tempo da redenção. E o diabo não pode entrar. Mas pastor, o diabo me fez fazer. Não, senhor, foi você que foi lá. Porque para ele entrar, ele tem que ser teu irmão. E você está na cidade de refúgio. Lá dentro ele não podia entrar, você estava salvo. Cristo é seu lugar de refúgio. Satanás não pode entrar. Amém? Então do que fala Jeremias? De um título, de um parente e de um herdeiro. E onde é que está a chave? No preço que foi pago. Como é que eu sei que essa parábola refere-se a nós? Porque o número 17 na Bíblia é uma chave. No dia 10 do mês 7. Apocalipse 10, 7. José com 17 anos. 17 ciclos de prata. A 17ª pessoa. O 17º dia. Tudo se refere à parábola do dia 10 do mês 7. Não é um símbolo? Não é um mistério? Na vida e no vaso de barro? Meu Deus, que coisa. Só um profeta, amado. Veja. Eis que Hananel, filho de Salom. Então veja, é uma coisa de parente. Não tem nada a ver com estranho. Por isso que Ruth vai nos pés de Boaz e diz para ele, muito bem. Eu sou viúva e você é irmão do meu marido. Você vai ter que casar comigo. Mas sabe o que é verdade? Ela deitou-se aos pés dele de noite. Foi ou não foi verdade? De manhã ele acordou, achou uma mulher lá e ela disse, vem cá, um momentinho. Você não vai sair. Você é meu parente, eu sou viúva. Você tem que casar comigo. Sabia que Jesus é teu irmão? Que você é parente dele? Que ele se fez carne por causa de você? Quantos podem dizer amém para isso? Para mim é a coisa mais linda da Bíblia. Ele tornou-se meu irmão para que pudesse me resgatar. Ele não tem vergonha de chamar-se nosso irmão. Meu Deus, que coisa! E depois Jeremias veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que Hananel, filho de Salom, teu tio, virá a ti. Olha, era uma profecia, capta isso. Ele era um profeta, a palavra veio a ele. Transfira isso agora, por favor, eleve seus pensamentos. Para entender o que aconteceu no Monte do Pôr do Sol. Quando o nosso parente veio a um irmão nosso. E se tratava de uma transferência de um título de propriedade, porque Jesus conquistou o título, não para ele, para nós. E o título era o próprio Espírito de Deus morando em carne humana. Quanto pode dizer amém para isso? Olha, se você entendeu isso, você capta o mistério do Filho do Homem. Ele, um parente, pagou o preço no Calvário, recebeu todas as honras, filho de Davi, da raiz de Jessé,
Ele venceu, ele pode. Então, como parente, ele vem a um irmão nosso. E pega o título e bota num vaso de barro. A mesma coisa da profecia. Quantos creem que é verdade? Crê você que ele é um vaso de barro? Que Deus botou dentro dele o título? E por isso ele pode reclamar você? Por isso essa mensagem reclamou você, porque você faz parte da herança. Fora dessa mensagem não tem salvo para o arrebatamento. Fora dessa mensagem não há ressurreição para o arrebatamento, porque Deus botou tudo dentro de um vaso de barro e enganou o diabo. Eu não conheço nada mais lindo do que isso. Denominações, teólogos nunca vão saber disso. Você não acha maravilhoso? Eu pergunto, o que isso importa para mim? O que importa? Você captou o mistério? A fé é um dom de Deus, não é? Isso não vem por obras, Deus veio a você. Você foi predestinado, seus olhos se abriram. E você capta o mistério da lei da redenção. Lá fora tem bons pregadores, tudo que eles fazem é pregar que Jesus salva, cura e batiza. Nunca vão pregar que nosso parente desceu à terra com um livro para reclamar os nomes. Isso é um mistério que estava escondido. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade que propusera em si mesmo, para que na dispensação do tempo ele juntasse tudo, o que está no céu e o que está na terra. E Deus veio a você e não deixou você cego. Eu quero que você saiba, porque isso trará a você fé para o arrebatamento. Você fala, mas de onde é que o irmão tirou isso? Já vou te mostrar. Eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti. Veja, isso era uma profecia, tá? Até aqui. Dizendo, compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Por isso Jesus derramou sangue no Calvário. Ele era um parente, ele podia fazer isso. Ele comprou você, mas também comprou a terra. Ele ainda não reclamou a terra, ainda essa corja de bandido faz o que quer com a terra, mas num desses dias ele vai reclamar a posse, porque ele é o dono legítimo. E para quem que ele dá a terra? Os mansos herdarão a terra. Que coisa! Ele conquistou para nós, não para ele. Ele fez a terra para você, não para ele. Oh meu Deus, quantos creem que está muito perto? Se a primeira parte foi chamar você, já está quase findando, qual é a próxima coisa? Você já veio, você é a herança, você é a noiva. Amém? Um irmão nosso já tomou posse, já criou esquilos, chamou o sol, parou a tempestade, curou câncer, um irmão nosso. Para provar que o título não está mais no céu, já desceu à terra. Olha, se você fosse no céu hoje, agora, você fosse subir lá, você não encontraria mais o título à destra de Deus, porque não está mais lá. Foi para a mão de Jesus para o sétimo anjo, do sétimo anjo está com você agora. Você é o dono original. Meu Deus, entender isso para mim é extraordinário. Não é só ler a Bíblia, é entender um plano. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade, que está em Anatote. Herdade quer dizer herança, né? Na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, porque era parente, somente um parente podia comprar a terra. Por isso Jesus torna-se parente da linhagem de Davi. Não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Por isso Deus disse para Davi, olha, da tua linhagem sempre haverá alguém no trono. José e Maria eram da linhagem de Davi. Tens o resgate, compra para ti. Então eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Ele está captando um mistério. Nada tinha acontecido, os 70 anos ainda não tinham começado, mas ele entendeu pela profecia que era algo de Deus. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro.
17 ciclos de prata. Porque não foi 18 nem 15? Porque é um número que Deus esconde um mistério aí por trás. Você está feliz? Você fala, pastor, o que tem? Irmão, o que tem? Entender o mistério do dia 10 do mês 7 é que é a chave da Bíblia. E subscrevi o alto. Veja, agora presta atenção. E seleio, olha o selo. Tem que botar assinatura lá. Um selo era assinatura. Eles botavam aquilo, era uma pequena inscrição que pendurava numa corda no pescoço, que era a assinatura da pessoa, que era o seu selo. Por isso que meu Deus, esqueci o nome daquela mulher que requereu o selo de Judá. Tamar. Ela pediu o selo dele. Me dá o teu cajado e me dá o teu selo. Era a assinatura dele. Ele não podia voltar atrás. Por isso Deus selou com a própria assinatura dele. Quando você toma a ceia, lembre-se, Deus selou com a assinatura dele e derramou seu sangue para confirmar o pacto. Meu Deus, não tem como falhar isso aí. E seleio, e foi confirmado por testemunhas. Lembre-se que havia 24 anciãos em Apocalipse 5. Boaz vai na porta onde havia anciãos. Meu Deus, está mais claro que outra coisa. Por isso se exige que um casal vá perante um juiz com testemunhas. Por isso que quando se compra um terreno tem que haver testemunhas, é a lei que requer. E pesei o dinheiro numa balança, e tomei o alto da compra, veja, uma escritura, posse, tanto que estava selado, conforme a lei e os estatutos, porque havia uma lei em Levíticos 25, de um parente redentor, que podia comprar a terra, e podia resgatá-la. Por isso Nabote não quis vender para Acabe, porque Acabe não era da tribo de Nabote. Ele então mata Nabote e toma a vinha por força, e Deus disse, eu vou vingar o sangue dele, porque isso não se faz. Porque não podia passar para outra tribo, tinha que ficar na tribo. Como o que estava aberto, então estava selado por dentro e por fora, veja, e dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio. Então houve uma transferência, né? O primo vendeu para ele, aqui está o dinheiro, aqui está a testemunha, vamos assinar, o assunto está resolvido. Que coisa, né? Deus cumprindo sua lei. Deus cumprindo sua palavra, que coisa! E perante os olhos das testemunhas, não foi uma coisa escondida, veja, que subscreveram a escritura de compra, era uma compra de uma terra, então Jesus desce a terra com um título de compra, assinado com selo. Oh, que coisa! E perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda, e dei ordem a Baruque, perante os olhos deles, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estes autos. Aqui está o meu ponto agora, que eu quero terminar com esse ponto. Para mim é muito grande isso aqui. Tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, aí ele conta a sua oração. Deixa eu tomar isso aqui, eu tinha muito mais escritura, mas o tempo não dá. Eu só quero encontrar uma aqui. Na mensagem Apocalipse, capítulo 5, 197. Olha o que diz o profeta sobre esse ponto aqui. Agora, quando Jeremias escreveu esse livro, foi selado. Aqui está uma boa coisa que eu quero que você observe. Todos vocês que leram isso, que aqueles livros selados, agora recorde, ele ia partir, ele tinha profetizado. Agora, ele não sabia disso, somente através da profecia. Você está me acompanhando? Através da profecia, ele sabia, pela revelação de Deus, que eles estariam afastados daquele país por 70 anos. Você recorda dele profetizando aquilo? Veja, 70 anos, eles estariam no cativeiro. Então, ele queria ter certeza que este selo
que na verdade era sua herança, seria guardada. Veja, ele herdou a herança do seu primo, então ele tinha tudo isso escrito legalmente. E o que ele fez com isso, para que isso não apodrecesse ou enferrujasse? A quem pertence essa Bíblia? Aos católicos? Aos luteranos? A quem pertence o céu? Tem dono. Quem que é o dono? Quem que é o legítimo herdeiro? Aqueles que Deus botou seu nome lá. Irmão, isso deveria fazer nós ter muita vontade de ser crente, de adorar, de servir a Deus, de saber que seu nome está lá. Por isso eu acho tão assim, tão ruim ver pessoas que não se entusiasmam com isso. Elas tocam a vida cristã como se estivesse na beira de uma praia olhando para nada. Agora, quando você capta isso, fala, espera um pouquinho, você, irmão, eu sou herdeiro? É. Você é herdeiro. Você tem direito à vida eterna, tem direito a essa terra, você tem direito ao céu. Quem foi que me deu? Ele me deu. Como é que eu sei? Descobri que meu nome está lá. Como é que eu sei? Eu captei a mensagem da hora. Eu fui chamado por essa mensagem e hoje eu estou do lado de Cristo, a palavra. Eu fui chamado. Pensa no que isso significa. Sem que se não estivesse lá, você estaria nessa noite dentro de uma religião formal e fria, gastando dinheiro para um mentiroso, mercenário, para pagar um programa de televisão, para roubar dinheiro do povo. Deus tirou você desse engano, não deixou Satanás te enganar. Você não está marcado com a marca da besta. Você ouviu o alarido, você ouviu uma voz, sai dela. Crê você nisso? Amém? Qual era o parente que tinha direitos legais? Jeremias. Qual foi nosso parente nesse tempo aqui que tinha direitos legais? Billy Graham? Oral Roberts? Qual desses homens tinha direito? Vamos, gente, você conheceu o homem que tinha direitos legais, que tinha seu nome no livro e pôde receber a herança, e você também é o herdeiro juntamente com ele. Ele foi tão humilde, escuta, quando ele desenhou umas 7 eras no quadro, ele botou lá Elias. Humilde, né? Malaquias capítulo 4, tal, humilde. O anjo do Senhor desceu na audiência e desenhou na parede o mesmo quadro que ele tinha feito, com as mesmas datas, com uma diferença. Onde ele botou Elias, o Espírito de Deus disse assim, o herdeiro legal, que tem direito nesse livro, chama-se William Branham. Oh, Deus! Sabe o que é mais extraordinário? Eu criei nisso. Você creu nisso. Por que você creu? Ele botou fé em você, porque fé é um dom de Deus. Porque muitos não creem? Porque a fé não vem para eles. A fé é um dom de Deus. Deus veio a você, você não duvidou, você creu como aquela viúva. Ele herdou a herança do seu primo. Escuta, não se ofenda comigo. William Branham herdou a herança de Jesus Cristo. Crê você nisso? Irmão, saber disso é uma coisa extraordinária. Você poderia nessa noite estar adorando um pregador, servindo a um líder qualquer, mas Deus abriu os teus olhos e falou, olha, eu vou dizer para você qual que é meu parente. O nome dele tem 7 letras, eu dei a ele o sinal eterno, são 7 picos, botei um H no nome dele, elevei ele à 7ª montanha, oh Deus, desci do céu com 7 anjos, levei ele para dentro da nuvem,
botei no chão com a peruca branca, ele é o herdeiro legal. Ele herdou a herança do seu primo, então ele tinha tudo isso escrito legalmente. E o que ele fez com isso para que isso não apodrecesse ou enferrujasse? Ele colocou aquilo em um vaso terreno e colocou aquilo longe para que não apodrecesse ou enferrujasse, até que aqueles 70 anos terminassem. Colocou dentro de um vaso humano até que a 7ª era terminasse. Glória a Deus. Eu espero que você tenha captado isso. Vê você o que Deus fez? Ele nunca revelou isso aos sábios e entendidos para que eles agitassem com isso por todo esse tempo. Mas ele colocou isso em um vaso terrestre e ele criou para si mesmo seu próprio Filho, Cristo Jesus. E nesse último dia agora, ele está abrindo os selos e mostrando isso para a sua igreja. Guardou em um vaso terrestre para que ele não apodrecesse ou enferrujasse. Ele quem? O documento. Quem é o documento? O Espírito Santo. Não dentro de um prédio, dentro de um homem. Meu Deus, que coisa mais linda. Oh, aleluia. Eu sei que você acha que eu sou um santo rolador. Talvez eu seja. Mas aí está isso. Está enrolado e guardado em um vaso da terra, que foi redimido da terra. Apareceu na manhã da Páscoa, onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais. Mas ele rompeu os selos e ressuscitou e provou a si mesmo nesses últimos dias que ele está vivo e ele está em sua igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso tem sido escondido dos seminários, isso tem sido escondido das organizações. E nesses últimos dias, ele está revelando isso através de sua própria presença entre seu povo. Ele apanha alguém que ele pode tirar o mundo dele e as coisas deles e o igrejismo fora deles, para que então ele possa falar através deles e revelar e abrir esses selos, ele mesmo, para a igreja. Aleluia. Oh, você não ama? Que coisa! Eu amo, porque ele primeiro me amou. Agora eu vou encerrar isso, porque eu teria que ler, mas eu leio domingo. Se eu estiver vivo até lá, se o rapto não for até domingo. Mas tem uma outra chave tremenda aqui. Que depois que eles levavam o sangue para trás do véu, por 40 dias, eles limpavam o santuário, e houve uma disputa, por 40 dias, se Jesus tinha ou não ressuscitado. Uns diziam que ele tinha sido comido, que vieram de noite os discípulos e roubaram o corpo, e a gente não sabe o que aconteceu, porque ele desapareceu, não achamos, e uma disputa por 40 dias, mas no 50º dia, ele desceu em Pentecostes, e provou que ele não estava morto, mas que ele estava vivo. Crê você que é verdade? Acabou a disputa, e era inquestionável, Jesus não foi comido, Jesus estava ressuscitado e estava dentro da igreja. A mesma coisa aconteceu com William Branham. Quando ele morreu, esperavam que ele ressuscitasse. E de 63 a 2003, 63, 73, 40 anos. Quantos podem dizer amém? Ninguém sabia se era Jesus ou era um profeta ou o que era. Em 2013, Deus traz uma convenção para Joinville, para provar no ano 50 que era ele e que ele estava ressuscitado. Quantos podem dizer amém para isso? Um ano de jubileu no ano 50. Hoje está provado que não é um ismo da nuvem, é o ministério do Filho do Homem. Aconteceu de novo? Bem na frente dos nossos olhos. O anjo do Senhor nos visitou.
40 anos depois, no ano 50, estava provado. Não é um homem, é Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé. Quantos entendem que Deus colocou essa igreja no quadro profético? Quantos entendem que Deus botou essa igreja num quadro profético? Não foi um homem que nos visitou, foi o anjo do Senhor. Quantos creem que é verdade? Em 2003, não conhecíamos ninguém, mas o anjo veio a nós, e pelos livros, vimos que ele estava ressuscitado. E Deus, para nos coroar, no ano 50, trouxe uma reunião internacional para esse lugar. E hoje todo mundo sabe, não é um ismo, Jesus está vivo. Ele mesmo provou a si. Senhor nosso Deus, tem muita coisa para ser falada ainda. Por toda a Bíblia, isso vai se abrindo. Que isso possa elevar nossa fé, tirar a frieza e a indiferença. Se há alguém em nosso meio, Pai, que porventura tenha algum pensamento estranho, que isso seja tirado nessa hora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ainda com suas cabeças inclinadas, por favor. Há alguém em nosso meio que quer levantar sua mão e dizer: pastor, ora por mim, que eu estava com um pensamento ruim na minha cabeça. Levanta sua mão. Não tenha vergonha. O que Deus quer é apenas que você se renda. A mãos levantadas. Levante a sua. Diga: Senhor, eu quero mais do Espírito Santo. Eu preciso dele. Eu estava enganado. Eu sei que nesse momento há um povo sendo transformado de fé em fé e de glória em glória. E eu quero fazer parte desse povo, meu Deus. Para mim não há mais disputa. Eu sei que ele ressuscitou e ele está vivo. Senhor, há muitas mãos levantadas. Eu tenho a minha mão levantada. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais transformação. Eu quero mais dessa vida. Porque o Senhor está chamando para se colocar ao seu lado a sua esposa. Porque ela é a primeira parte do plano da redenção. É a primeira a ser reclamada, meu Deus. Num desses dias será o arrebatamento. E logo em seguida o Senhor desce para reclamar a terra e lançar Satanás numa prisão. Isso é uma obra silenciosa. O mundo não sabe de nada. Por isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Sela nosso coração com a verdade. Sela nossa alma com a Escritura, Pai. Porque esse mistério estava escondido, hoje não está mais. Nós podemos enxergar e podemos ver que é Deus nos visitando. Nós oramos, Pai, no precioso nome de Jesus. Vamos cantar, César, eu amo, porque Ele primeiro me amou. Isso é uma grande história de amor. Cante de todo o seu coração. Vamos cantar mais uma vez.
Seria um grande desrespeito sair daqui nessa noite sem agradecer a Ele, sem dizer muito obrigado, Senhor. Eu não merecia, eu nem sabia desse mistério, eu nem sabia do valor desse mistério, eu nem sabia do valor desse profeta, nem sabia que esse homem era meu parente e que ele era o herdeiro legítimo. E o Senhor abriu meu entendimento, o Senhor me fez enxergar, Senhor. Não estou atrás de um ídolo, não estou atrás de um homem qualquer, é meu parente redentor, aquele que tinha o título, aquele que tinha seu nome no livro. E hoje eu entendi que eu sou parte dessa herança e que Deus me chamou. Estou do lado da palavra hoje, a palavra é Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus os abençoe. Ore, depois cumprimente seu irmão. Deus te ajude.